Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A prof espera que com vocês esteja tudo bem. Hoje eu vim especialmente aqui para gravar a nossa quinta videoaula. Gente, olha como o tempo passa rapidinho. Isso mesmo, nós vamos começar agora a nossa revisão da apostila do volume 2. A apostila lá do segundo bimestre. Fizemos todas as revisões da apostila do primeiro bimestre, volume 1. Unidade 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos começar a apostila do volume 2, unidade 5. Isso mesmo. Vamos começar a nossa revisão? A unidade 5 tem como tema as ideias iluministas na América. A prof vai compartilhar a tela com vocês? Aqui, ó. Ideias iluministas na América. Esse é o nosso tema. Ó, volume número 2 da apostila estamos. Ideias iluministas na América. Vamos falar um pouquinho dessas ideias iluministas na América. Primeiro, vamos lembrar no oitavo ano, lembrar do iluminismo. Quem é que lembra aqui? Quem é que assistiu minha videoaula que falava do movimento iluminista? Iluminismo, um movimento intelectual, um movimento das pessoas que discutiam o que eles queriam, mudanças na sociedade. Eles questionavam a igreja, eles questionavam o poder do rei, eles queriam o fim da monarquia, eles queriam liberdade, igualdade, fraternidade, eles queriam o fim do poder absolutista e a instituição de 3 poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Eles queriam maior fiscalização, eles queriam mais liberdade. Todos esses ideais iluministas chegaram no continente americano. Porque os ideais iluministas, eles surgem aonde? Quem é que lembra? Na Europa? França, Inglaterra, né? A França e a Inglaterra, elas são os berços dessas ideias iluministas, dessas transformações. A Europa, de maneira geral, é o berço das ideias iluministas, é onde elas surgem. Tá? E como que elas atravessam o oceano e chegam na América? Lembrem, não tem WhatsApp, não tem rede social, não tem Face, Insta, não tem Twitter, ou seja, as informações elas demoram um pouco para atravessar o oceano e chegar aqui na América. Então, como que essas ideias iluministas chegaram no continente africano? No continente americano, aliás. Como que essas ideias iluministas atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram na América? Chegaram nos Estados Unidos, chegaram no Brasil também. O que estava acontecendo no Brasil? Né? O Brasil vivia um período do ouro, da descoberta do ouro, da corrida do ouro. E como que essas ideias chegaram aqui? Primeiramente, os filhos dos fazendeiros aqui no Brasil, para eles conseguirem estudar, eles tinham que estudar na Europa. Não tinha universidade no Brasil. Então, os filhos dos fazendeiros que queriam se tornar médicos ou advogados, eram as principais profissões, eles deveriam estudar na Europa. E como eles faziam faculdade na Europa, ficavam lá 4, 5, 6 anos, quando eles voltavam para o Brasil, eles voltavam com essas ideias. Então, eles conheciam essas ideias na universidade. Eles conheciam essas ideias quando eles iam estudar na Europa. Quando eles voltaram para a América, na Europa já estava tudo diferente, já tinham acontecido várias mudanças, gente. Já tinha acontecido Revolução Industrial, já tinha acontecido Revolução Francesa. Essas ideias estavam fervilhando. Chega no Brasil de novo, no Brasil tem mão de obra escrava, no Brasil tem exploração, no Brasil, Portugal recolhe muitos impostos. Então, o Brasil ainda é o quê? Uma colônia de Portugal. E havia um descontentamento muito grande, porque como o Brasil pertencia a Portugal, como o Brasil não era um país independente, Portugal exigia, cobrava impostos, né? Exigia ouro, exigia toneladas de ouro todo ano, que aqui já não encontrava mais essa quantidade de ouro para enviar para Portugal. Então, essas ideias iluministas chegam na América
com os filhos dos fazendeiros que vão estudar na Europa e trazem essas ideias para cá. Consequentemente, trazem os livros para cá também, onde as pessoas começam a ler e começam a ter contato com essas ideias que são diferentes. A ideia de igualdade, a ideia de liberdade e principalmente de se livrar de quem? De Portugal, é óbvio, né, gente? Tudo isso vai incentivar os movimentos que vão acontecer aqui na América. Aqui é uma imagem que vai representar a independência dos Estados Unidos. Nós vamos falar deles ainda. Então, a independência dos Estados Unidos, ela foi influenciada pelas ideias iluministas. A independência dos Estados Unidos, ela vai acontecer, tá, gente, no século XVIII. A independência do Brasil é no século XIX. A independência dos Estados Unidos é no século XVIII. E como os Estados Unidos vai se tornar um país independente, vai incentivar outros países da América a fazer a mesma coisa, a querer se livrar das suas metrópoles. Quem é a metrópole? São os europeus, são os que estão explorando, os que querem matéria-prima, né? E a colônia, o que ela pode fazer? Ela só pode vender e comprar da metrópole. Então, ela depende da metrópole, porque ela não é um país independente. Então, o iluminismo chega na América, nós já falamos, daí várias obras falando sobre isso. E aí eu quero falar para vocês da insatisfação, ou seja, as elites estão insatisfeitas com os reis, estão insatisfeitas com o que está acontecendo, certo? No Brasil, para a gente poder entender, lembra da história do nosso país. 1500, Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil. De 1500 até 1530 não tem exploração no Brasil, não tem colonização no Brasil. Somente exploração do pau-brasil. A partir de 1532 nós temos as capitanias hereditárias, ou seja, a divisão de lotes de terra no Brasil, né, feita pelo rei de Portugal, que não tinha dinheiro para colonizar essas terras, porque era muita terra. Então, o que ele fez? Ele privatizou. Ele pegou pessoas da sua confiança, dividiu o Brasil em 15 lotes de terra, deu um pedaço para cada um, e essas pessoas vieram para cá para colonizar essas terras. Muito bem, as capitanias não deram certo, foram um fracasso. Criou-se o governo geral para ajudar essas capitanias a darem certo, para incentivar a formação de vilas. E, nesse período, o que se cultivava no Brasil? Cana-de-açúcar. Então, era o ciclo do açúcar no Brasil. Depois do ciclo do açúcar, veio a criação de gado, né, que era ao mesmo tempo, e depois, gente, a descoberta do ouro, a região de Minas Gerais, eles descobriram o ouro. Os bandeirantes, que eram os paulistas, que desbravaram, que estavam atrás de indígenas, que estavam atrás de negros que fugiam, de africanos, e também do ouro, conseguiram encontrar minério, conseguiram encontrar o ouro tão esperado. Desde 1500, eles só encontram ouro no século XVIII, gente. Então, mais de 200 anos depois da tomada de posse do Brasil, se descobre o ouro. Mas a metrópole fica enlouquecida. Portugal, a região de Minas Gerais cresce muito, porque a galera vai para lá para tentar enriquecer, para tentar ter uma vida melhor, né? Inclusive, a capital do Brasil vai sair de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, porque é mais perto de Minas Gerais, é mais perto de onde está o ouro, certo? E esse ouro que é encontrado aqui tem que ser enviado para onde? Para Portugal, porque existe o que nós chamamos de pacto colonial. O que é o pacto colonial? Pessoal, pacto colonial é porque tem uma colônia e uma metrópole. A colônia é o Brasil, a metrópole é Portugal. A colônia é os Estados Unidos, eles eram 13 colônias. A metrópole era a Inglaterra. As colônias era a região do Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai. A metrópole era a Espanha. A metrópole quer o quê? Explorar. A metrópole quer o quê? Ouro. A metrópole quer matéria-prima. A metrópole quer dinheiro. A metrópole quer enriquecer. E a colônia pertence a ela.
Então, a colônia dá para ela matéria-prima, a colônia só pode vender e comprar da metrópole, ou seja, quem lucra e quem ganha dinheiro mesmo é a metrópole, certo? A colônia é mão de obra, a colônia é matéria-prima, a colônia ela é explorada. Isso está acontecendo no nosso país, certo? Olha a influência iluminista, tá? Nós vamos ter os filhos dos fazendeiros que vão estudar. As cidades estão crescendo aqui no Brasil. Por que elas estão crescendo? Por conta da região de Minas Gerais. Inclusive, nessa mesma época, nós vamos ter os tropeiros. Quem são os tropeiros? Eles vão lá no Rio Grande do Sul, galera, de cavalinho, pocotó, 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 até Minas Gerais. Então, eles saem do Rio Grande do Sul, passam por Santa Catarina, passam por São Paulo e chegam até Minas Gerais para comercializar. O que eles vão comercializar? Charque, carne seca, carne de sol. Gente, galera, não tem geladeira. Hashtag para conseguir comer a carne. Ou mato o boizinho na hora e como, ou eu faço a carne seca, coloco ela ali no sal, deixo ela salgar, deixo ela penduradinha no varal. E aí eu comercializo essa carne. Era muito lucrativo. Só que realiza. Eu saio do Rio Grande do Sul a cavalo para chegar em Minas Gerais. Tipo, não é uma ponte aérea. Isso demora dias, semanas, tá? E essa demora fazia com que eles tinham que parar, eles têm que dormir, o animal precisa comer, o animal precisa descansar também. Então, o lugar em que eles paravam, o lugar em que esses tropeiros paravam, formava-se novas cidades. Porque no lugar em que eles paravam, formava-se uma hospedaria, um lugar para eles se alimentarem, e ele formou as cidades. A cidade de Lages é uma cidade formada pelos tropeiros. A cidade de Curitibanos é uma cidade formada por tropeiros, em Santa Catarina. Ou seja, várias cidades foram formadas a partir dos tropeiros. Então, o ouro no Brasil fez com que houvesse um aumento populacional, principalmente da região mineira, e um aumento das cidades, por conta do comércio. A coroa portuguesa, ela só quer o lucro. E aí, o que ela quer? Ela quer imposto. 20% do ouro era de Portugal. Eles começaram a exigir 1.500 quilos de ouro por ano. Galera, é muito ouro. 1.500 quilos de ouro por ano. Nos primeiros anos, eles conseguem enviar para Portugal os 1.500 quilos de ouro. Depois, gente, não vai rolar. Não vai ter ouro o suficiente. Ó, aqui é uma barrinha de ouro. Eles pegavam o ouro, eles construíam uma casa de fundição, um lugar para derreter o ouro, derretia o ouro, fazia essas barrinhas. Está vendo essa numeração aqui, ó? É da coroa portuguesa. Isso vai para Portugal. Mas tem uma hora que eles não vão mais encontrar, gente. Não é algo como é que é? Renovável. Vai terminar. Eles começaram a exploraram tanto que não vai mais ter ouro suficiente. Só que a coroa portuguesa quer o ouro. E não tem ouro aqui no Brasil. Começa a ter um impasse. A coroa portuguesa exerce violência. Se não tem ouro, você vai perder os seus animais. Se não tem ouro, você vai perder suas terras. Se não tem ouro, você vai ficar devendo para a coroa portuguesa. O bicho começa a pegar aqui no Brasil. Por conta da falta desse ouro. E aí, as ideias iluministas já estão aqui. Ideias de igualdade, ideias de liberdade, ideias de fraternidade estão presentes aqui no Brasil. E a coroa portuguesa está exercendo violência. A coroa portuguesa não dá liberdade. A coroa portuguesa cobra muitos impostos. A coroa portuguesa, o nome desse imposto é a derrama. A derrama, o bicho pegou. Ou seja, a coroa portuguesa deu poder para que o exército pudesse tirar os animais, as terras, as mulheres, inclusive, dos donos das fazendas, se não tivessem o valor para pagar para a coroa portuguesa, e eles não tinham. É claro que isso faz as pessoas ficarem o quê? Revoltadas. Como que isso está acontecendo? De que maneira? Está errado isso. E aí, por conta dessa situação, nós vamos ter dois movimentos. Conjuração Mineira
e Conjuração Baiana. Tá aqui, ó, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Foram movimentos de pessoas que queriam mudanças no nosso país, que estavam descontentes. Olha, só cobram impostos, olha, só nos exploram, olha só o que está acontecendo com a gente. E eles estão descontentes. A Conjuração Mineira, nós vamos ter a participação do Tiradentes. Temos até um feriado nacional em homenagem a ele, né? A Conjuração Mineira, então, acontece em Minas Gerais, né? E é um grupo que quer se livrar de Portugal. Eles querem se livrar de Portugal, eles não aguentam mais como que a coroa portuguesa exerce esse poder. Mas vai ter alguém que vai delatar, que vai contar, que vai ser um 7-1, que vai ser o X9 da história. Vai contar o que está acontecendo, que eles estão organizando um movimento que quer se livrar de Portugal, que querem contra a derrama, contra esses impostos. E como eles vão ser denunciados, eles vão ser presos. E o Tiradentes, tá? Que é o José da Silva Xavier, ele era um alfer, ele era uma patente baixa do exército. Ele era mais simples de todos que estavam participando. Todos os outros, tipo, eles eram uma patente maior do exército, mais dinheiro, tinha mais influência. Então, ele serviu de exemplo, por isso que ele foi morto, né? Para servir de exemplo, morto e esquartejado. Partes do seu corpo foram espalhados, né, nas principais ruas para servir de exemplo. Se vocês tentarem fazer a mesma coisa, se tentarem fazer algo contra o governo, vão ter o mesmo fim. O governo não vai aceitar essas mudanças, eles não querem, certo? Só que a Conjuração Mineira, ela é feita por uma elite. É feita pelo exército, o Tiradentes é um alfer do exército, né? É feita por grupos de pessoas que estão descontentes com o pagamento dos impostos. Então, é feita por uma elite do nosso país, certo? O que eles querem? Olha só, eles defendem a república, eles defendem o liberalismo, eles defendem a liberdade religiosa, eles defendem o fim do absolutismo, mas eles não defendem o fim da escravidão. Certo? Dizem que Tiradentes era a favor do fim da escravidão e por isso que ele foi morto. Mas a maioria deles não defendiam o fim da escravidão. Isso acontece em Minas Gerais. Olha aqui a bandeira deles. É até hoje a bandeira do estado de Minas, né? Liberdade antes que tardia. Certo? Bandeira atual do estado de Minas Gerais. Libertas que será temem. Liberdade antes que tardia. Ou seja, por mais que seja tarde, mas nós queremos liberdade, certo? E a Conjuração Baiana é feita pela camada mais pobre, certo? O que eles querem? O fim da exploração. Eles querem o fim dos impostos, mas eles querem o fim da escravidão também. Então, a revolta, a Conjuração Baiana, ela é uma revolta na Bahia, certo? Lá em Minas e aqui na Bahia, que também está descontente com o poder da metrópole, que também está descontente com Portugal. A diferença é que lá em Minas é uma galera que tem poder. Aqui é uma galera mais pobre que está envolvida. Eles querem o quê? O fim da cobrança dos impostos, tá? Olha só, a população baiana saqueava os armazéns, eles querem a abolição, a proclamação da República, eles querem a abertura dos portos, eles querem aumento dos salários para os soldados e eles querem a abolição da escravatura, certo? Então, eram movimentos que mostravam que estavam descontentes com o que estava acontecendo no nosso país, descontentes com o trabalho de Portugal, descontentes com a pressão de Portugal, descontentes porque pagavam altos impostos, descontentes porque eram escravos, descontentes porque tinha uma monarquia aqui e eles não tinham poder de falar nada, não tinham poder de decisão, eram explorados. Então, e tudo isso aconteceu porque chegou aqui no Brasil as ideias iluministas. Eles começaram a ter contato com várias
com várias transformações que tinham acontecido na Europa, inclusive também na América, que é os Estados Unidos, que também tinha se tornado independente. E aqui no Brasil também queremos a independência. Vai conseguir a independência só no próximo século, mas esses movimentos já mostram que o Brasil estava descontente com tudo que estava acontecendo. Se a gente for parar para pensar hoje, nós também temos vários motivos, né, para lutar por melhorias, para termos melhor qualidade de vida, assim como lutava-se no período da colônia, em que o Brasil ainda era um país dependente de Portugal. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham gostado e aprendido aí com essa videoaula. Um beijinho no coração de cada um.